5, 6 lâminas de neoplasia. A primeira coisa que a gente tem que saber nas neoplasias, de uma maneira geral, é a nomenclatura, né, pessoal? Eu tenho que saber se aquele tumor, aquela neoplasia de que eu estou tratando, se ela é benigna ou maligna, né? Então, toda neoplasia que tiver no seu nome carcinoma e sarcoma, ela é maligna, tá certo? Ela é maligna. Aquelas neoplasias que terminam com oma, mas que não tem carcinoma nem sarcoma no nome, elas são benignas. Tá ok? Certo? Então, essa lâmina aqui, pessoal, é carcinoma basocelular. Ela é maligna ou benigna? Maligna. Mais uma vez, se tem carcinoma ou sarcoma no nome, a neoplasia é maligna. Tá bom? Então, aqui a gente tem o carcinoma basocelular. E depois a gente vai comparar com o carcinoma epidermóide. O carcinoma epidermóide, como vocês me ajudaram aí, é uma neoplasia maligna, certo? É uma neoplasia maligna da pele, tá? A grande característica desse tipo de carcinoma, e é o que pode ser cobrado numa prova prática, como caso clínico, são os fatores de risco para você desenvolver esse carcinoma, tá? Então, qual é a epidemiologia do carcinoma? São pessoas idosas, né? São pessoas idosas, brancas e que se expõem muito ao sol. Aqui no nosso estado, por exemplo, agricultor, pescador, aqueles pescadores, agricultores que não têm muito contato, que são brancos e que têm uma exposição por conta da profissão muito grande, eles têm uma grande probabilidade de ter câncer de pele, né? Esse aqui é um dos tipos de câncer de pele. Existem vários tipos de câncer de pele. O basocelular, o epidermóide, tá? Pode entrar. E aqui é um dos tipos, tá? Então aqui é o câncer, a neoplasia carcinoma basocelular. Então, mais uma vez, se ela está no caso, por exemplo, homem de 70 anos, natural de Quixeramobim, que o sol vai bem fraquinho, né, para dizer o contrário, agricultor, então aí você já vai pensar numa neoplasia de pele, tá certo? Aqui, como vocês podem, aqui eu consigo ver um pouquinho, ó, a epiderme, tá? Da pele. E logo abaixo eu tenho a derme. Se a gente tivesse tempo para comparar a lâmina da histologia da pele fina com aqui, a gente via que até está um pouco íntegra a epiderme, mas a derme ela está toda desorganizada. E ela está desorganizada por conta do quê? Por conta das células neoplásicas que estão aqui. Tá? Essas células neoplásicas, se vocês podem ver, elas podem ser agrupadas em pequenos grupos, certo? Ou em grupos maiores, tá? E aí tem até, eu acho que nas observações do módulo de vocês, ou em ninhos ou em ilhas, né? Então, pronto, ninhos ou ilhas, tá? Então esse conjunto pequenininho aqui são os ninhos e as ilhas são os maiores, tá ok? Onde é que eu vou ver a neoplasia em si, pessoal? Eu vou ver na derme, como eu falei para vocês, tá? Então, aqui eu estou na objetiva de 4. Quando eu aproximar aqui a objetiva, vocês vão ver a estrutura da célula neoplásica em si. Quais são as características da célula neoplásica, pessoal, que vocês estudaram? Vamos lá. O que é pleomorfismo? Vamos lá. Várias formas diferentes. São o quê? Várias formas de Isso, várias formas, né? Isso aqui direitinho. Ó, tá ruim aí a imagem, tá? Pra vocês? Tá muito escura, né? Tá bom, hein, pessoal? Vamos lá. Mais ou menos, né? Dá pra ver, vamos lá. Então, aqui são as células neoplásicas. No carcinoma basocelular, eu vou avaliar
as células elas estão na derme. Então eu vou avaliar as células dérmicas, tá? Então você vê aqui que a célula, ó, essa aqui tem um formato um pouquinho mais alongado, essa aqui um formato mais redondinho, essa aqui, ó, outra alongada, tá? Então isso é o pleomorfismo. O pleomorfismo, pessoal, é a célula neoplásica que tem várias formas, tá? Forma, tamanho, tá ok? Isso aqui é pleomorfismo. Então quando eu aproximo aqui, que a gente está no objetivo de 40, deixa eu pegar essa célula aqui que eu acho que deve estar bem visível para vocês. Então vocês entendeu ver que eu estou apontando aqui? Vocês estão vendo, ó, ela é redondinha, certo? Ó, bem redondinha. E aí bem aqui no meio eu tenho o núcleo, certo ou errado? Errado, né? A célula neoplásica, uma das características dela, como vocês disseram, foi o pleomorfismo. Mas a outra relação que é muito conhecida e cai muito em prova é a relação núcleo-citoplasma 1 para 1. Né? O que é que isso quer dizer, pessoal? Quando a gente diz assim, não, a célula neoplásica tem uma relação núcleo-citoplasma de 1 para 1. É porque o citoplasma, o núcleo, ele está tão grande que a dimensão dele se aproxima à dimensão do citoplasma. Então eles são parecidos. Então na verdade esses pontinhos escuros que vocês veem aqui dentro de cada célula, certo? Na verdade não é o núcleo, é o nucleolo, certo? Esse nucleolo é evidente por quê? Porque, pessoal, qual é a característica da célula cancerígena? Ela se duplica muito, ela está constantemente se duplicando, né, por processos de mutação. Então esse nucleolo aqui, que ajuda no processo de multiplicação, de mitose, ele tem que estar, obviamente, muito funcionante. Por isso que ele é tão visível, tá? Então isso aqui é um nucleolo evidente, tá certo? Então é isso, pessoal. Basicamente, carcinoma bacelar, tem alguma observação aí que eu não falei? Pode me ajudar? Oi? Estroma. Que é aquilo ali, assim. O estroma, pessoal, é tecido conjuntivo, tá? Como eu falei para vocês, essas células neoplásicas, elas estão na derme, tá? Então, na derme é onde eu vou ver, é a parte da pele que tem tecido conjuntivo, tá? Então, o tecido conjuntivo está aqui, ó, essa parte mais rosadinha. Uma dica que eu quero dar para vocês, pessoal, que vai servir para todas as neoplasias. É importante que vocês saibam essas características das neoplasias, tá? Que nas neoplasias existem a relação núcleo-citoplasma 1 para 1, existem pleomorfismos, tá? Que você pode ver figuras de mitose também, tá? Aqui vocês conseguem, aqui dá para ver uma figura de mitose. Como eu disse a vocês, essas células elas estão em constante divisão. Então é muito normal, é muito comum quando a gente vai preparar a lâmina, de a gente ver uma célula que estava no processo de divisão no momento da feitura da lâmina. Então aqui, ó, como eu estou vendo essa parte aqui mais central, eu até diria que estariam em metástase, ó, em metáfase, tudo a ver, mas essa célula aqui estaria em metáfase. Tá certo? Mas isso não vai ser cobrado de prova para vocês, não. Mas as figuras de mitose, vocês... algo que... Como é que eu poderia dizer? Algo que não é o normal da célula, você pode até chutar a figura de mitose. Tá certo? E em toda lâmina, pessoal, de neoplasia, se vocês esquecerem as características daquela lâmina, chutem as características que são gerais. Com certeza a professora deve considerar. O que eu falei, a relação núcleo-citoplasma, pleomorfismo, aquela coisa toda. Tá certo? E serve para qualquer neoplasia. Bom, pessoal, ó, agora a gente tem o carcinoma epidermoide, tá? Como eu disse a vocês, quando a gente vai comparar carcinoma epidermoide com carcinoma basocelular, a gente vê algumas diferenças, tá? O que a gente não vai ver de diferente é naqueles fatores de risco que eu falei para vocês, tá? Então, no carcinoma epidermoide, que é um tipo de câncer de pele, a gente vê a mesma coisa, atinge mais homens de meia idade e também aquelas brancos e que se expõem muito ao sol, tá certo? Então lembrem sempre aqui no nosso estado de pescador e agricultor, que se expõem bastante ao sol, tá? Então é um tipo de câncer de pele.
Se a gente comparar com o vaso celular, vocês se lembram que no vaso celular eu mostrei para vocês uma epiderme, né? E aqui, ó, você não consegue ver essa estrutura de epiderme e derme. Tá tudo desregrado aqui, tá certo? Então, eu não sei, eu sei que aqui está na derme, tá? Mas a epiderme dele está destruída, certo? E eu vejo áreas, umas áreas diferenciadas, eu ia usar outro termo, e umas áreas não, tá? Outra diferença bastante evidente aqui, pessoal, que a gente pode diferenciar do vaso celular, é que o vaso celular, apesar de ser um câncer maligno, tá? Ele não metastatiza tanto quanto o epidermoide. Então, se no caso clínico a professora colocar alguma coisa falando que houve uma metástase, uma coisa assim, vocês pensem mais e puxem mais para o epidermoide, tá? Porque em poder de malignidade ele é mais maligno do que o vaso celular, tá certo? E aí, como vocês viram lá no vaso celular, vocês viram as ilhas, os ninhos, né? E aqui vocês estão vendo isso aqui, né? E umas áreas que aparentemente estão mais normais. O que acontece, pessoal, vou aproximar aqui, agora vou botar no de 10. O que acontece, pessoal, é que o carcinoma epidermoide, ele tem áreas bem diferenciadas e áreas indiferenciadas, tá? O fato de uma neoplasia, qualquer ela que seja epidermoide, seja outra, você ter áreas bem diferenciadas e áreas indiferenciadas, tá? Indica um pouco mais de malignidade, principalmente a indiferenciada. Se você tem um carcinoma totalmente indiferenciado, uma neoplasia totalmente indiferenciada, o poder de malignidade dele é muito grande. E quando eu falo malignidade, pessoal, eu penso no pior. Qual é o pior para um câncer? Metástase, tá? Então o poder é maior de metástase. Como o vaso celular, eu não vi essas áreas indiferenciadas, e aqui eu vejo, então aqui eu tenho um poderzinho maior de metástase, como eu já havia falado para vocês, tá certo? Então isso aqui, pessoal, quando eu avalio na histologia, eu vejo que isso aqui é queratina, tá? Queratina é uma estrutura produzida pelas células epiteliais, né, da nossa pele, tá? Isso aqui é queratina. Pessoal, se eu consigo visualizar isso aqui, que ele chama de corneificação ou pérolas de queratina, tanto faz, tá? Queratina, eu consigo diferenciar isso aqui. Então isso aqui é uma área bem ou indiferenciada? Bem diferenciada. Se na lâmina eu olho e digo, isso aqui é isso, então é uma área bem diferenciada, tá? Se for ao redor, ou o que não estiver muito próximo a essa área de corneificação, são as áreas indiferenciadas. Quando eu olho aqui, bem ao redor aqui dessa corneificação, eu vejo essas células aqui, tá? Todas essas células são neoplásicas também, tudo bem? Da área bem diferenciada. Só que vocês veem aqui que existem uns espaços mais brancos entre elas, ó. Não são desmossomos, tá? Isso é um grande erro dos alunos. Pessoal, desmossome é uma estrutura celular que une bem as células, que deixa as células epiteliais bem unidas, tá? Mas desmossome, pessoal, a gente só vê em microscopia eletrônica. Isso aqui é microscopia óptica, a gente não consegue ver, é muito, muito microscópico. Então, mas a consequência disso, a consequência de não ter os desmossomos é o quê? É o afastamento das células. Imagina, se havia duas células bem unidas aqui e agora elas estão frouxas, tem um espaço entre elas. E esse espaço é representado por esse branquinho aqui. Então esse branco aqui, que tem entre uma célula e outra, que se aumentar dá até para ver melhor, não dá para ver melhor, mas enfim, dá para a gente ter uma certa noção de espaço, de que ali havia alguma coisa que não tem mais, isso é a consequência da falta dos desmossomos, tá certo? Então, essas células aqui são células epiteliais, com a corneificação, e o que for ao redor, pessoal, disso tudo, são as áreas indiferenciadas, ó. Pegar aqui. Ó, por exemplo, aqui eu estou vendo uma área de corneificação e aqui eu já vejo áreas indiferenciadas. Aqui não tanto. Mas aqui eu já vejo áreas mais indiferenciadas. Percebam que as áreas bem diferenciadas, elas estão ao redor da pérola de queratina, elas são mais escuras, ó. Deixa eu ver se... Porque aqui, quando a gente projeta aqui ó, dá pra ver que aqui é um pouquinho mais escuro, ó. As células epiteliais que rodeiam, elas são mais escuras. E as da área indiferenciada são um pouco mais claras,
tá? São um pouco mais claras, tá certo? Que a gente precisa saber bastante do carcinoma epidermoide. Eu acho que carcinoma epidermoide e vaso celular podem cair, principalmente porque aqui no epidermoide tem mais detalhes, pode ser cobrado, podem ser cobrados, e até comparar, tá certo? Comparar com o vaso celular, então não se esquecendo. Os dois têm a mesma epidemiologia, atingem idosos, brancos, homens e que tem muita exposição ao sol, tá? Mas o outro é mais mulher, né? É, o carcinoma basocelular, ele tem uma tendência menor à metástase, o epidermoide tem uma tendência maior à metástase. No basocelular, eu não tenho áreas diferenciadas e indiferenciadas. Eu tenho áreas diferenciadas, mas eu não tenho essa mudança. O que eu vejo no epidermoide? Eu vejo áreas bem diferenciadas e indiferenciadas. Por eu ter essas áreas bem diferenciadas, eu vejo as células de queratina ou as áreas de corneificação. Tá certo? Então, as áreas de corneificação fazem parte das áreas bem diferenciadas, isso. Quando eu vejo na lâmina, qualquer nela que seja, área de corneificação, eu sei que aquilo é de tecido epitelial, porque só o tecido epitelial produz. Então, por isso que eu digo que aquilo é bem diferenciado. Se eu olho na lâmina e consigo distinguir, é diferenciado. Tá bom? Qual é o próximo aí, por favor? Fibroma. Pessoal, esse aqui é o fibroma. Isso aqui são falhas, tá, pessoal? Falhas da própria lâmina. Esse aqui é o fibroma, tá? O fibroma, pessoal, vamos lá. Sim, eu nem falei, perguntei a vocês. O carcinoma epidermoide, ele é benigno ou é maligno? Maligno, né? Tem carcinoma no nome, então é maligno. Aqui é o fibroma. Ele é maligno ou benigno? Benigno, né? Porque não tem carcinoma nem sarcoma no nome, então e termina com nome, então é maligno, é o benigno. Aqui é uma neoplasia, tá, pessoal? De fibroblastos, tá? Você vê esse tipo de neoplasia em mulheres, tá? Principalmente na região uterina, tá? Então as mulheres que têm um acometimento maior. Só que a gente vê, pessoal, se ele é um carcinoma benigno, uma das características que diferem o benigno do maligno seria... Oi? Certo, não, todos eles têm, né? Mas é uma área delimitada, né? Porque como o maligno tem uma tendência a metastatizar, uns mais, outros menos, o benigno não, tá? Então o que a gente vai ver nessa lâmina aqui, pessoal, que é mais visível nessa lâmina aqui, ó, é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, vocês conseguem ver isso aqui, ó? Isso aqui é uma cápsula, tá certo? É uma cápsula que ele chama de cápsula fibrosa, só cápsula fibrosa mesmo, né? Pronto, ó. Vocês conseguem ver que aqui eu tenho que ele é mais longitudinal, vocês conseguem ver? Uma coisa que separa isso daqui disso aqui, tá? O que é que eu tenho aqui, pessoal? Tá aqui a cápsula. Embaixo da cápsula é que eu tenho um tumor, tá certo? Embaixo da cápsula é que eu tenho um tumor. Então essa cápsula aqui, acima dela eu vou ver, deixa eu ver aqui. A massa tumoral está embaixo da cápsula. Aqui, pessoal, vocês conseguem ver esses vários pontinhos escuros aqui? Pessoal, numa lâmina de patologia, certo? Eu ano passado fui monitor de histologia também. Eu sempre dizia que um monte de bolinha branca na lâmina de histologia geralmente é gordura. E se vocês quiserem chutar em patologia um monte de pontinho escuro, sempre chutem infiltrado inflamatório, porque sempre é infiltrado inflamatório, tá certo? Então, quando eu aproximo bem aqui, Frank, por que esse infiltrado inflamatório? Pessoal, é normal da neoplasia, né? A neoplasia é algo normal ou anormal para o organismo? Anormal, então o teu organismo vai responder. Então vai existir muito infiltrado inflamatório, uns de um jeito, outros de outro, mas sempre vai existir infiltrado inflamatório, né? Ó. Então, ó, aproximando aqui na de 10, ó,
Vocês conseguem ver esses vários pontinhos escuros? Ó? Esses vários pontinhos são infiltrados inflamatórios. Tá? E logo então aqui é a epiderme, ó. Epiderme, tá? Onde eu também vejo infiltrado inflamatório. Aí eu vejo a parte mais da derme, então também com infiltrado inflamatório. Eu vejo, ó, neovascularizações. O que é que eu sei que são vasos? Olha massa dentro, ó. Certo? E eu vejo a cápsula fibrosa. Ó, pronto. Deu pra enxergar melhor a cápsula fibrosa, como ela tem uma tendência mais assim, longitudinal, tá? Ó, as hemácias aqui, certo? E abaixo dessa cápsula fibrosa, pessoal, que é quando os alunos se confundem, é abaixo da cápsula fibrosa que eu vejo o tumor, tá certo? Esse aqui é o tumor das células fibroblásticas, tá ok? E esses buraquinhos aí? Esse aqui Por exemplo, são neovascularizações também, tá bom? Neovascularização, tá certo? cadê o tumor? Fibroma sempre cai, tá, pessoal? Sempre cai. É a lâmina fácilzinha da prova, que sempre bota. O tumor é isso aí? É o que está abaixo da cápsula. Tá bom? Deixa eu te falar pra você. Vamos ficar próximo. A minha mão tá doendo. Sim? Ai. Não tá suja, né, bichinha? Menino, que monstros são esses aí? Pessoal, ó, essa lâmina aqui é o maligno é o câncer maligno do fibroblasto, né? Então, enquanto o fibroma é o benigno, o fibrosarcoma é o maligno, né? Tem sarcoma no nome, então, fibrosarcoma. Mas vai cair aí. Tá? Oi? Cai na prova de vocês. Na nossa Na nossa não cai. Na nossa casa. Não, tudo bem. Tá? Mas, pessoal, ó, vamos colocar aqui pra gente ver quais são as características. Pessoal, vamos lá, pessoal. Daqui a pouco a gente acaba, certo? Ó, o que é importante a gente ver aqui, e que é o que está sendo cobrado. Espera aí, pessoal, quando a gente coloca mais de 40, que hora que é? Tá bom. Tá bom assim, tá? Pronto. Pessoal, ó. O que essa lâmina está sendo cobrada, o que está sendo cobrado nessa lâmina é mesmo basicamente as características que eu disse a vocês, que vocês têm que saber das células neoplásicas em si. E se for cobrado uma neoplasia, vocês colocando, serve para qualquer neoplasia, como eu disse. Ah, não estou me lembrando mais dessa característica, sei lá, do carcinoma epidermoide, mas deixa eu colocar isso aqui que deve ser considerado alguma coisa, né? Que são o quê? Pleomorfismo, tá? Figuras de mitose. O que mais? Nucleares evidentes, tá certo? Então nessa linha é basicamente para a gente ver isso. Ó, essa célula aqui, ó, por exemplo, ó, nuclearo bem evidente. Vocês veem que ela tem um formato assim como se fosse um barco, né? Aqui ela está mais alongada, ó, tá? Aqui é um nuclearo evidente. Isso. Aqui é. Agora aqui eu não sei se está em divisão. Não sei Aí se parece mais figura de mas aqui mitose, aí tá embaixo. bem evidente, né? Ó, outro nuclearo. Tá? É só mesmo para ver as características. Aqui, ó, que é a figura de mitose. Acho que aquela ali também é porque Qual? ela já tá dividida. Qual? Aqui? Aquela que você pegou que tem dois, Ah, que essa aqui? É. Pode ser. A gloss. Não sei. Mas eu acho que se ela colocar a figura de mitose, pessoal, ela coloca bem evidente. Na lâmina, é pra gente não perder tempo, mas na lâmina a gente encontra muito, principalmente a metáfise, a gente encontra bastante, anáfise também, certo? E pleomorfismo Pleomorfismo, são ó. todas essas. Isso, pleomorfismo é uma característica. Pronto, pleomorfismo que são as várias manifestações, são as várias morfologias, as formas da célula. Então a célula. Ai, que susto. Uhum. Então a célula, por exemplo, ó,
Essa célula tem um formato de barco, essa aqui está mais alongada, outra está redondinha. Então você vê que a célula neoplástica ela tem várias formas, então isso é chamado de pleomorfismo, tá certo? Tamanho também, né? Não é só forma não, é tamanho. Tá certo? Qual é a próxima? Andinho, Oi? tu vai olhar aquela lâmina do... da subterrânea também? É o quê? Histologia. Isso aqui é patologia. Ele vai dar só essa daí. Vai dar só essa daí. É de hepatite, é? Não, não sei o que dizer. Geralmente eu sei que dia de sábado tem histologia. A prova de vocês quando é? Terça. Terça, né? Pois é. Ah, meu braço. Muda de mão, Vanessa. Vamos lá, pessoal. Ó. Qual é esse aí? Aqui é condrosarcoma, tá? Pessoal, vamos lá, começando pela nomenclatura. Sarcoma, benigno ou maligno? Maligno. Então aqui é um maligno. Côndrio, qual é o tecido que vocês se lembram? Cartilagem, certo. Então aqui é um tecido maligno, é a neoplasia maligna da cartilagem, tá certo? Aqui, assim como no carcinoma epidermoide, eu consigo ver áreas bem diferenciadas e áreas indiferenciadas. Aqui que eu estou mostrando a vocês, pessoal, se vocês se lembram, tem relação com... Se vocês se lembram das aulas de histologia, isso aqui é cartilagem, né? Certo? Isso aqui é cartilagem. Não é uma cartilagem normalzinha, histológica, né? Uma cartilagem neoplástica, mas é uma cartilagem, tá certo? Então aqui é que eu vejo as células neoplásticas. Dentro desse roxinho mais roxo, claro, não sei como é que vocês... roxo, um roxinho claro, né? E aqui é que eu tenho uma área bem diferenciada. E onde, de maneira didática, onde não tem essa área bem diferenciada, o resto é área indiferenciada, tá? Deixa eu mostrar aqui. Ó, aqui, por exemplo, ó, que não tem cartilagem, então aqui é uma área indiferenciada, tá certo? O fato de eu ter área indiferenciada nessa neoplasia, mesmo tendo diferenciada, né, mostrada ali na cartilagem, ela tem um poder maior ou menor para metastatizar? Maior, né? Então dá para comprovar que é uma neoplasia maligna mesmo, tá certo? Tem um poder assim, se você for comparar com outros, um pouquinho maior de metástase, tá? Sim, tem outras características aí? Não? Só diferenciadas? Pronto. E aí, continuam aquelas características, como eu disse a vocês, pessoal, continuam aquelas características que são típicas de toda neoplasia. Decorem não, aprendam. Aprendam. Você poderia repetir como é Claro. diferenciada? É diferenciada. Ó, o que é uma área bem diferenciada e uma área indiferenciada, tá? Quando eu olho para a lâmina, quando eu olho na lâmina, eu não, né? Mas um patologista olha para a lâmina e consegue ver que aquilo ali é de um determinado tipo específico de tecido, certo? Então, se ele consegue ver e dizer assim, isso aqui é um tecido cartilaginoso, mas aqui não tem. Nessa parte aqui tem, mas nessa não tem. Então, na parte que ele está vendo diz que é cartilagem, aquilo é um tecido bem diferenciado. É um tecido que, quando eu olho na lâmina, eu consigo dizer o tipo de tecido que ele é. Aqui, quando eu mostrei para vocês, eu digo, pessoal, isso aqui é cartilagem. Porque eu olhei e disse que é cartilagem, mas aqui já não é. Aqui eu não sei qual é o tipo de tecido que é. Se é conjuntivo, se é muscular, se é... Eu não sei o que é. Então, eu digo que é indiferenciado. Tá certo? Vamos lá. Qual é o próximo? Qual é o próximo? Ai, ai. Ei, amor, o que foi que a Edilene me pediu lá no prova de estresse? Vamos lá, pessoal.
Tá acabando, eu acho que só falta essa mais outra lâmina, né? É hepatite esse Essa situação móvel, vamos lá. Essa é hepatite Isso aqui é hepatite viral, tá? Pessoal, hepatite viral, eu acho que é uma lâmina que deve cair, porque é uma lâmina que tem muitas características, muitos detalhes, tá certo? Então vamos lá. Aqui é hepatite viral. Como o nome da lâmina diz, hepatite é uma inflamação, né, do fígado por conta da presença do vírus, né? Do vírus aí que eu não sei se é A, se é B ou se é C. Eles estão em pó. Então, pessoal, primeiramente o que a gente olha, tá? Quando a gente vê assim na lâmina, é que a arquitetura tecidual do fígado está totalmente desorganizada, né? Quando você compara com a arquitetura normal, você vê assim os losangos, né? Que a gente até vê, aquela estrutura bonitinha. E aqui está totalmente desorganizado, tá? Está totalmente desorganizado. Então, essa desorganização, pessoal, ela é decorrente da presença do vírus em si dentro do hepatócito, tá ok? Além do mais, quando eu aproximo, pessoal, quando eu aproximo aqui, eu vou tentar logo aproximar na de 40, certo? Tá. Muito feio. Deixa eu aproximar logo na de 40. Zé? Pessoal, desculpa a demora, é porque o programa aqui está lento, tá? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, o vírus ele causa uma mudança na forma do hepatócito em si, tá certo? Então o hepatócito, pessoal, ele obviamente ele muda a estrutura e o órgão como um todo muda a estrutura arquitetural, como a gente viu, como eu mostrei para vocês. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, eu vou pegar como exemplo esse aqui, tá? Vamos supor que ele esteja pegando essas dimensões aqui e aqui seja outra. Ele, se você pegar um hepatócito normal, o hepatócito ele não tem esse tamanho. Ele está meio gordinho, meio cheinho, tá? A gente chama de hepatócito balonizado. Ou... Oi? Tumefação difusa, pronto. Ou balonizado, isso é que ele está cheinho, tá certo? Ou ele está tumefado, ou ele está balonizado. Mesmo, significa a mesma coisa. Quer dizer que ele está mais gordinho. Justamente por quê? Porque o vírus está aqui dentro e está se replicando. Pessoal, histologicamente, tá? Normalmente, o que é que acontece? Existem canalículos. Qual é uma das funções dos hepatócitos? Produzir bile, né? Produzir a bile. Oi? Bile, certo? Quando o hepatócito produz a bile, o que é que acontece? Está aqui um hepatócito e tem outro aqui do meu lado. Entre eu, o hepatócito, e o outro hepatócito, existem microcanalículos. E a bile que eu produzo e a bile que o outro hepatócito produz, a gente joga nesse canalículo. Tá certo? Então, pessoal, se eu balonizar, se eu tumefar, obviamente outro hepatócito também, por conta do vírus, né? Porque é sistêmico, é geral, pega todo o fígado. A gente vai o quê? Comprimir esse canalículo. Se a gente comprime o canalículo, o que eu estou produzindo, eu vou colocar no canalículo? Não, porque eu estou comprimindo. Então vai ficar dentro de mim. Então eu vou acabar o quê? Guardando toda a bile que eu produzi. Como é que eu vejo isso? Esses pontinhos escuros aqui, ó. Vocês estão vendo esses pontinhos escuros aqui, ó? Isso aqui é bile que foi produzida, mas não foi secretada. Ela está guardada. Tá certo? Então essa bile aqui, ela está retida. Tem até, qual é o nome que ela chama? Tampões biliares, tá? Tampões biliares, ou seja, a bile ela não foi jogada fora, ela ficou dentro do próprio hepatócito, tá ok? Então essas áreas mais escuras. Pessoal, no site do ANADPAD explica toda a parte do metabolismo da bilirrubina e isso aqui que eu estou falando para vocês em relação às hepatites. ANADPAD. Vocês conhecem o site do ANADPAD? Sim. Sim, não? No final eu explico para quem quiser como é que entra lá. É assim, em questão, alguém que faz prova no computador,
Todo mundo? Assim, eu acho que alguns professores tiram algumas fotos de lá, porque são fotos muito boas, muito didáticas e assim, que mostram bem as observações, algumas observações. Então tem algumas lâminas de vocês aqui que tem uma monotipagem. Eu falo para vocês depois, tá certo? Pronto, tem mais alguma coisa que eu deixei de falar das observações? Não? Tá bom? Então vamos para a última lâmina, pessoal. Patócito. Oi? É o vírus com núcleo fragmentado. Pronto, ó. Pronto, ó. As células, pessoal, quando ela tem o vírus em si, obviamente, o hepatócito vai morrer, tá? Porque ele vai balonizar, tumefar, até um determinado limite que ele não vai aguentar e morre. Então a gente vê esse resultado dos núcleos apoptóticos. Por exemplo, aqui ó, o hepatócito está bem visível, o núcleo está bem visível, a célula está aqui bem visível. Mas aqui, ó, se você pegar, o núcleo está menor. Olha aqui, ó, esse hepatócito aqui, olha o núcleo dele como está bem clarinho. Isso aqui é um hepatócito que está morrendo, tá? Ou quer dizer que está morrendo, já morreu, tá certo? O núcleo dele, como é o nome desse? O nucleolo não está evidente, o núcleo em si já está se fragmentando, tá certo? Então nessas regiões aí é que você vê o hepatócito morrendo, tá ok? Ele enche até um certo ponto que não aguenta mais e morre, tá certo? Oi, esse aqui ó, que morreu aqui também ó, tá certo? Quando você não conseguir ver, evidenciar bem o núcleo, tá? Com o nucleolo e tudo, você diz que ele está morrendo. Morreu. E aí o último, gente, para vocês liberarem. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se tem mais Pessoal, ó, só pra gente finalizar rapidinho, tá certo? Aqui a gente tem a esquistossomose, tá? Esquistossomose é uma doença que a gente acha que não, mas é muito comum no nosso país, tá certo? É aquela doença do povo que vai tomar banho de lagoa, de açude, de rio, que tem uns caramujozinhos, né? Tá certo? E que traz grandes problemas para o paciente, para a pessoa que... Oi? Vamos lá, pessoal. Ó, na esquistossomose, pessoal, a gente vai ver um tipo Na lâmina a gente vai ver a característica básica, que aqui é o fígado, né? A gente vai ter o que? A formação do granuloma, tá? Vocês estudaram granuloma ou não? Sim. Então vocês sabem muito bem como é que se forma o granuloma, né? Com riqueza de detalhes, inclusive. Quais são as células, tudo direitinho. O tipo de hipersensibilidade. Não? Mas vamos lá. Quando o verme, tá, ele entra na circulação sanguínea e cai lá no fígado, ele promove no organismo como um todo uma reação de hipersensibilidade. O que é uma reação de hipersensibilidade? É uma reação em que todos os tipos de células de defesa que existem no seu organismo vão tentar matar ou então isolar aquele verme, aquele protozoário, seja ele o que for, tá? Aquela bactéria, enfim, tá certo? Então aqui, pessoal, aqui eu tenho granuloma, ó, essa parte mais clarinha. Então aqui, pessoal, eu tenho todo tipo de célula de defesa que você imaginar. Eu tenho macrófago, eu tenho macrófago modificado, eu tenho linfócitos T, eu tenho neutrófilo, eu tenho plasmócito, eu tenho tudo, certo? Na tentativa de matar ou isolar, tá? Quando eu aproximo aqui, pessoal, eu vou tentar mostrar para vocês as células que são mais importantes, tá? Ó, aqui dentro eu tenho o ovo, o Schistosoma mansoni, tá? Aqui dentro, tá? E tudo isso aqui é o granuloma, ó. Daqui, opa, confundi. Daqui
para cá, essa parte mais clara, tá? Você lembra que eu falei para vocês que na patologia os pontinhos escuros são infiltrado inflamatório? Então isso aqui é infiltrado inflamatório, tá ok? E aqui o ovo. O que a gente precisa entender, basicamente, é o quê? Como eu disse a vocês, é uma reação de hipersensibilidade, tá? Só que existe um tipo de célula que é a mais importante para o combate e que também a gente mais vê aqui no granuloma. Qual é? Eu não entendi, como é? Células epitelióides. Células epitelióides, pessoal, são um tipo de célula que foram modificadas. Que célula é? Macrófago, tá? Então o macrófago, pessoal, é a principal célula de defesa e que a gente mais vê aqui no granuloma. Mas o macrófago, ele dá origem só a uma célula epitelióide, ele dá origem a outra, que é muito... Oi? Gigantócitos, tá? Então, gigantócitos. Então, pessoal, aqui nesse granuloma, eu vou ver, basicamente, na maior parte, macrófagos, ou células epitelióides, ou então gigantócitos, tá? Uma pergunta, verdadeiro ou falso? Para eu dar diagnóstico de granuloma, eu tenho, verdadeiro ou falso não, A ou B, eu tenho que ter obrigatoriamente célula epitelióide ou gigantócito? Célula epitelióide, muito bem. Ela vai tirar isso. Gente, célula epitelióide, para ter granuloma, tem que ter uma célula epitelióide. Se eu tenho essa estrutura aqui, certo? Mas eu não vejo nenhum epitelióide, só vejo células gigantes, isso não é um granuloma, tá? Tem que ter célula epitelióide para ser um granuloma, tá bom? E Franklin, vamos lá mostrar aqui para vocês, tanto o gigantócito quanto a célula epitelióide. Seu braço na cara. Dá certo. Seu braço vai cair. Seu braço vai cair. O bichinho vai almoçar assim. Dá lente aqui, pronto. Que lindo. Vai dar ótimo. Ó, pessoal, já tá aqui o ovo, tá certo? Ó. A célula epitelióide, ela é chamada assim porque ela é alongada, tá certo? Então, qualquer célula alongada que você vê, vamos lá, me ajuda? É uma célula epitelióide. Olha essa aqui, ó. Essa aqui tá mais alongada, essa aqui tá alongada, epitelióide. Essa aqui tá quase alongada, mas a gente diz que é epitelióide também. Pronto, essas células mais alongadas, né? Nesse formato aqui, pessoal, tá? Elas são as células epitelióides. Os gigantócitos também têm origem dos macrófagos, né? Só que pelo nome, né, gigantócitos, são células bem maiores. Imagina assim, vários macrófagos que se juntam e formam um gigantócito, tá? Oi? Como? Isso. Justamente porque a quantidade de núcleos que tem no gigantócito é a quantidade de macrófagos. Tá certo? Deixa eu ver se eu encontro aqui, vamos ver se eu consigo ver com mais 10. Aí eu aproximo, porque aqui quando eu boto mais pra frente, fica lento. Ixi, dá pra ver não. Eu venho outra aqui, tá? Ela deu o exemplo da mãe do Não. Isso não foi uma mulher. Onde é cortar um. Não, ela deu. Eu vou começar aí. Ai, meu Deus do céu, que choro. Vou terminar o GP de defesa, meu Deus. Foi nada. Se eu não tiver um coxinha logo, eu vou morrer.
Todo desejo grande. Coxinha? Coxinha bem. Queria comer e comer e não engordar. Também. É impossível, né? Só pra gente. Ó, pessoal, aqui dá pra gente ver. Tá tão bonitinho como essa que a gente consegue ver. Mas aqui, ó, é um gigantócio, tá? Ó, ele tem um formato, pessoal, de ferradura. Os núcleos dos macrófagos. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui na tela dá pra gente ver melhor, mas isso aqui, ó, são os núcleos dos macrófagos. Os núcleos ficam no formato de ferradura, tá certo? Ele é uma célula bem grande, célula assim bem grande. E aí os núcleos ficam aqui, os macrófagos. Tá certo? No formato de ferradura. E eles ficam, sempre procurem, pessoal, tanto as células epiteliosas quanto os gigantócitos, eles ficam mais circulando, no caso aqui o ovo, do Cistossoma mansoni, tá certo? Os outros tipos de células, linfócitos T, plasmócitos, eles ficam mais na periferia. Mas circulando o patógeno, o verme, enfim, seja o que for, você vê mais célula epiteliosa e gigantócito, tá bom? Pois pessoal, alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? É isso. A célula da